Glória a Deus pela sua vida. Você fique bem à vontade, né? As mesas, elas estão aí. Mesmo, pastor, mas eu não vou ficar para almoçar, eu posso sentar numa mesa? Fique bem à vontade. Elas só estão ali, o pessoal já procurou deixar elas organizadas, né? Para depois, no final, não dar um tumulto santo. Então, só por causa disso, mas você tem toda a liberdade para sentar aonde você achar melhor. Temos também no nosso meio o vereador Flavinho, não sei onde é que ele está. Está lá atrás, lá, seja muito bem-vindo também no nosso meio, fique bem à vontade. Então, um culto um pouco diferente, tem um pouco eco aqui na frente, o Nelson, bastante eco. Então, um culto um pouco diferente, você talvez sejam torturado um pouco com o aroma, né, diferente, mas isso não é pecado não, né? Então fica bem à vontade aí, que vai ser um tempo maravilhoso. Próximo domingo, então, no culto será novamente à noite, às 18h30. Quero ler um texto nessa manhã, compartilhar um pouco sobre o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 em diante, com o tema da mensagem: Jesus é tudo o que eu preciso. Diga assim comigo: Jesus é tudo o que eu preciso. Uma vez mais, Jesus, Ele é tudo o que eu preciso. Amém? Glória a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 31 em diante, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então, até nesse versículo 41, eu creio que a maioria conhece esse episódio, e aqui a gente pode ver que Jesus, Ele é tudo aquilo que eu preciso. Jesus Cristo tem momento que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele sempre será. Outro, Ele é o nosso irmão mais velho. Outro, Ele é o nosso amigo. Outro também é o nosso mestre. Outro, Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o início, o fim. Então, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é tudo que eu e você precisamos. Dependendo do que for necessário para a minha vida, para a sua vida, Ele vai se mostrar daquela forma. Dependendo da área que nós estivermos passando, do momento que nós estivermos passando, Ele vai se manifestar daquela maneira para que a gente possa desfrutar do seu poder, da sua glória, da sua majestade sobre a nossa vida. Como família de Deus, preste atenção, como família de Deus, Ele se importa com a minha vida e com a sua vida. Como família de Deus, meus amados, ouçam: pai, mãe, filhos, marido, esposa, nós estamos aqui nesta manhã para exaltar aquele que se importa conosco, aquele que se importa com a nossa vida. Pastor, eu não entendi por que vocês fazem tanto barulho, assobio, um grito, um pulo, um danço. Nós fazemos tudo isso porque Jesus Cristo, Ele se importa com a nossa vida. Tudo isso e muito mais, porque isso não significa nada diante daquilo que Ele fez na cruz, daquilo que Ele suportou para chegar até na cruz por amor à minha vida, por amor à sua vida. Então nós fazemos o mínimo. Meus amados, ouçam, Jesus se importa com a sua família.
Ele se importa com o seu matrimônio, Ele se importa com seus filhos, Ele se importa com a sua vida financeira, Ele se importa com a sua saúde emocional, com a sua saúde física. Jesus Cristo, Ele se importa com tudo que diz respeito à sua vida. Não importa o que você possa estar passando, o que você precisa saber, Jesus Cristo, Ele se importa com a minha vida. Amém? Você pode dizer amém? Então diga para quem estiver no seu lado, Jesus se importa com a sua vida. Diga com fé, diga pegando na mão dessa pessoa, diga olhando os seus olhos, Jesus se importa com a sua vida. Marido, esposa, pai, mãe, Jesus se importa com a sua família. Ele se importa com a sua família. Creia nisso. Jesus Cristo se importa com você. Você pode aplaudir a Deus por isso? Ele se importa com a sua família. Então Jesus Cristo, nesse texto aqui, depois de um dia cansativo, não sei se você prestou atenção ali, mas Ele dá uma ordem. Primeiro tinha dado uma ordem então para os discípulos, para eles embarcarem no barco para passar para outro lugar. E a Bíblia diz que os discípulos pegaram Jesus como Ele estava. Quer dizer o quê? Jesus depois de um dia cansativo. Por que do dia cansativo? Porque Jesus, um episódio antes, Ele está lá. Não como nós nessa manhã, que alguém está preparando um almoço, mas ali Ele estava com uma multidão de no mínimo 3 a 5 mil pessoas, e que elas estavam sem comida. E de repente Ele pergunta para se alguém tinha alguma coisa de dar de comer para aquelas pessoas. Aí um discípulo diz, olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E o outro discípulo diz, mas o que é isso para toda essa multidão? Jesus, Ele então abençoa aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e toda aquela multidão, ela é suprida. Depois de suprir todas aquelas pessoas, mais de 5 mil pessoas, os discípulos tinham que recolher tudo aquilo que sobrou, todo o pão, todo o peixe que sobrou daquele milagre. Então foi um dia cansativo, e Jesus estava cansado, e os discípulos pegaram Ele como Ele estava. Eu creio que Ele já estava dormindo, Ele já estava descansando, colocaram Ele daquela forma no barco. E aí eles começam então essa trajetória aqui. E Jesus, então depois desse dia cansativo, Ele fala para os discípulos, entre no barco, vamos para o outro lado. Ouço, Jesus, Ele nunca se enganava sobre as decisões que Ele tomava. Jesus nunca se enganou. Nós talvez nos enganamos dependendo de alguma situação que a gente se encontra, mas Jesus nunca se enganava. Ele nunca enganou-se, ou seja, diante das decisões que Ele tomava. O que Ele falava tinha peso, tinha vida, tinha realidade. E quando Jesus, ou seja, até na pessoa que quando Deus Ele fala para Abraão, que através da sua aliança com Deus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que o pastor André já usou esse texto, sem saber o que ia ministrar, ele diz então, todas, isso é uma aliança que Deus havia feito já com Abraão, já antes de eu e você sequer estarmos nesse mundo. Antes sequer dos nossos pais pensarem nas nossas vidas, Deus já tinha abençoado, já tinha feito uma aliança com Abraão, e nessa aliança Ele deixa bem claro, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abençoadas e não amaldiçoadas. Então é muito importante a gente entender isso. Deus, Ele tem prazer em abençoar. Deus não vem para amaldiçoar. Deus não vem para gerar morte, para gerar destruição, mas Ele vem para gerar vida, e vida em abundância. Então pessoas abençoadas, famílias abençoadas, famílias amadas e não odiadas. Diga você, marido, você esposa, minha família é abençoada. Diga com fé, minha família é abençoada. Diga uma vez mais, a minha família, ela é abençoada. Ela é abençoada. Pastor, o senhor não conhece a minha família. Ok, você tem toda a razão, não conheço mesmo a sua família. Não conheço, talvez de alguns aqui sim, mas a maioria não. Mas isso não invalida o que a palavra de Deus diz em relação à sua família.
Eu não preciso conhecer no sentido assim de saber o que você está passando nesse momento. Talvez alguém está enfrentando um problema conjugal, você talvez esteja enfrentando um problema com o filho, talvez alguém que se foi para um caminho de drogas, foi um caminho diferente, um caminho de morte, e aí você talvez não consiga declarar nem essa palavra. Como que a minha família ela é abençoada se eu estou passando por esses momentos? Se eu estou passando com essa doença, se foi diagnosticado um câncer no meu corpo, como que eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoado? Independente daquilo que eu possa estar vivendo, ou que eu ainda vá viver, isso não invalida o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, se eu não me engano, todos nós estamos no planeta Terra, ok? Não estamos em nenhum outro planeta. Então Deus diz, todas as famílias serão abençoadas na terra. Então a minha família, a sua família é uma família abençoada, independente daquilo que eu e você podemos estar vivendo. Voltando ao texto inicial, não diz quanto tempo eles estavam navegando aqui, mas diz que se levantou uma grande tempestade contra eles. Não foi qualquer tempestade, mas foi uma grande tempestade que se levantou contra os discípulos e o próprio Jesus. Então isso nos mostra que não importa quanto tempo a gente esteja caminhando com Jesus Cristo, isso não nos isenta de repente nos depararmos com uma grande tempestade. Não, a Bíblia não está falando quanto tempo que eles tinham embarcado ali no barco, mas a Bíblia está dizendo que de repente, ou seja, de repente eles embarcaram pela visão, no natural, os discípulos, porque Jesus ele já sabia aonde eles iam chegar. Então eles embarcam de repente, hoje o mar está tranquilo, hoje não tem vento, vai ser uma viagem tranquila, vai ser uma navegação tranquila. Mas de repente, quando eles menos esperaram, uma grande tempestade. Não foi uma pequena não, foi uma grande tempestade, conforme diz a Bíblia Sagrada. E a tempestade era tal que os discípulos, com muito medo de morrerem, eles vão e despertam Jesus Cristo, porque Jesus estava dormindo, Jesus estava cansado. E eles vão lá, mestre, mestre, não te importa que a gente morra? Foi essa a palavra deles. Quando eles conseguiram acordar Jesus, ele levanta, repreende o vento, ou seja, dá uma palavra ao mar, como também ao vento. Então ele diz aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Em outras palavras, Jesus ele está dizendo, por que vocês estão valorizando tanto esse vento? Por que vocês estão valorizando tanto esse problema? Por que vocês estão valorizando tanto essa luta que vocês enfrentaram? É isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. Jesus, ele só repreende o vento por causa dos discípulos. Jesus, ele não repreendeu o vento por causa dele. Ele repreendeu o vento por causa dos discípulos. Porque eles estavam com medo, não Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus amados, ele sabia que ele ia chegar no outro lado. Ele sabia que ele ia chegar no destino certo, aquilo que ele havia falado. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele sabia que quando ele deixou os céus, quando ele veio para a terra, ele veio com o propósito de ele ser crucificado. Então ele não iria morrer afogado. Ele não iria morrer afogado. Ele não iria morrer apedrejado como muitos sacerdotes, muitos mestres, muitos religiosos naquela época pegavam em pedras para apedrejar Jesus. Nunca conseguiram, porque Jesus nunca teve medo dessas situações, porque ele veio com um propósito claro. Ele iria pagar, ou seja, riscar a nossa dívida de pecados quando ele fosse para a cruz do Calvário. Então, meus amados, ouçam, todos nós que nascemos de novo, que estamos em Cristo Jesus, estamos no mesmo barco do que Jesus está, amém? No mesmo barco, amém? Então isso quer dizer o que para a minha vida, pastor? Quer dizer que nós não podemos perecer. Nós não podemos perecer, pois Jesus não pode perecer. Você entendeu isso? Se eu estou com Jesus, se Jesus Cristo faz parte da minha vida, eu estou no mesmo barco que Ele está. No mesmo barco. Sendo que eu estou no mesmo barco que Ele está, se Ele não pode perecer, eu não posso perecer. E eu não vou perecer, conforme diz a palavra de Deus. Então foi o próprio Jesus que Ele deixou isso bem claro registrado. Talvez alguém já esteja pensando, pastor, quer dizer então que por estar em Cristo eu não vou morrer?
no Evangelho de João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, aquele que está em mim, aquele que crê, ainda que morra, ou seja, ainda que pereça fisicamente, viverá. Viverá, amém? Ainda que pereça, ele viverá. Então isso não quer dizer que a gente esteja livre, né, das tormentas, das lutas. Às vezes a gente sempre ouve: pastor, né, eu estou passando uma luta, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia enfrentar uma luta desse tamanho, uma tempestade dessa forma. Ou seja, e eu agora que eu estou em Cristo Jesus, e essas tempestades, esses embates que se levantam, meu irmão, minha irmã, ou seja, não é por estarmos em Cristo Jesus que esses embates não se levantam, mas eu creio que todos eles vão se levantar para fazer-nos avançar mais e mais, amém? Então eu creio que se os discípulos, eles estivessem só, depois, se Deus permitir, eu vou concluir com isso. Se eles estivessem só no barco, essa tempestade não iria se levantar contra eles. Se eles estivessem sozinhos naquele barco, essa tempestade não iria se levantar contra eles. Logo vou explicar para você e mostrar o porquê. Então, quantas tempestades eles já tinham vivenciado? Eles eram, a maioria deles, pescadores. Uma parte deles pescavam, uma parte deles eram acostumados no mar, enfrentar situações adversas nas pescarias. Então, tempestade não era o problema, mas uma como essa eles nunca tinham enfrentado. E eu creio que eles enfrentaram porque Jesus estava naquele barco. João 3, versículo 16, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, ouçam, tudo que Jesus ele fez, tudo que ele faz por causa de nós. Tudo que ele fez ali no barco, ele fez por causa dos discípulos. Cada milagre, cada cura, cada manifestação da sua bondade, da sua generosidade, da sua fidelidade, do seu amor, tudo que ele manifestou, tudo que ele manifesta é por causa da minha vida, é por causa da sua vida, amém? Jesus nunca fazia algo por causa dele, em favor dele, mas ele veio para fazer em favor da humanidade. Ele se entregou, ele suportou cada açoite, cada afronta, cada vergonha, cada situação que ele vivenciou. Tudo foi pensando na minha vida, foi pensando na sua vida, foi pensando aquilo que diz respeito a nós. E a Bíblia diz que Jesus ele fazia tudo aquilo que o Pai fazia. A Bíblia diz que ele fazia tudo o que ele via o Pai fazendo. Então, quando o Pai deu o seu Filho, ele deu o melhor que ele tinha. Então, Jesus ele sempre fazia aquilo que o Pai fazia. Logo, meus irmãos, Deus ele é muito bom, amém? Tudo que Jesus faz, o faz por nós. Ele cura, nos dá saúde, restaura famílias, vida financeira, emocional, empresarial, tudo é a nosso favor. Por quê? Porque Deus ele é por nós. Ele não é contra nós, ele é a favor de nós, amém? Então, se ele fosse contra nós, ele não abriria mão do que ele tinha de melhor. Às vezes eu sempre tenho ensinado para a igreja, na nossa escola, a gente ensina, às vezes um detalhe ali que as pessoas passam por cima daquele detalhe. Quando ela lê a Bíblia, ela passa por cima daquilo, ela não consegue enxergar a maravilha, a profundeza que está naquele detalhe. Então, se eu consigo ver nesse João 3,16, nesse Evangelho de João, que Deus ele deu o melhor que ele tinha. Então ele não entregou qualquer um que ele tinha lá, mas ele deu o melhor que ele tinha, ele deu o único filho. Sendo assim, como que eu posso esperar que venha alguma coisa ruim de Deus? Às vezes as pessoas estão enfrentando uma luta, ela diz que logo, ela diz, é Deus que está me punindo, é Deus que está pesando a mão, é Deus que está operando esse juízo sobre a minha vida. Mas ele deu o melhor que ele tinha por você. Se ele entregou o melhor, por que ele está querendo prejudicar a sua vida agora? Tem pessoas que elas não entendem isso. Se Deus ele fosse contra nós, ele não iria abrir mão do seu Filho amado. E o fez quando a gente era por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Nós éramos por natureza, não pelos nossos atos, mas como inimigos de Deus. E ele nos amou naquele momento.
E eu só não entendo como existem tantas pessoas nas igrejas que não conseguem ou não querem entender. Não querem entender o que, pastor? Antes de Jesus ser o meu Senhor e Salvador, ou seja, eu estava destinado ao inferno. Se eu morresse, eu iria para o inferno. Passar não algumas horas, alguns dias, mas a eternidade no lago de fogo, de sofrimento. E foi ali, ou seja, naquele momento, ou seja, antes de ir para, ou seja, naquele destino, Deus, Ele me amou e entregou o melhor pela minha vida. Ele deu o melhor para a minha vida. Então Jesus, agora, Ele é meu Senhor, meu Salvador, ou seja, como é que eu tenho medo de perecer? Se quando eu estava indo para o inferno, Ele me amou, Ele se entregou por mim. Então eu jamais posso ter medo agora que eu sou filho de perecer. Então se quando eu não era filho não pereci, quanto mais agora que eu sou filho eu vou perecer. É o que a Bíblia está dizendo. Então essa conta ela não fecha. João 3, versículo 16 e o 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, quem nele crê não é condenado, não perece, mas quem nele crê quem nele não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, por isso o apóstolo Paulo também ele fala, em Romanos capítulo 1, versículo 16 ou 17, que diz assim, Romanos 1, versículo 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então o Evangelho, que o apóstolo Paulo diz, ele tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então o Evangelho, quando você ouve o Evangelho, você que significa o que, pastor? São boas novas, são boas notícias, que é difícil a gente ouvir hoje. Se você pegar uma rede de televisão, um noticiário, dificilmente você vai ouvir uma boa nova. Se você vai para as mídias sociais, e muitas delas dificilmente você ouve uma boa nova. Mas quando você ouve o Evangelho são boas novas. No Evangelho não contém más novas, não contém más notícias, mas são boas novas, como no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: quando o anjo apareceu para os pastores ali, quando Jesus tinha vindo, quando ele tinha nascido ali, o anjo disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas e grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, que é Cristo o Senhor. O anjo diz assim: não tenham medo, a notícia que eu tenho para vocês e para todo o povo são boas novas. Em outras palavras, ele está dizendo: a notícia que eu tenho para a família de vocês são boas novas, são boas notícias sobre a casa de vocês, são boas notícias daquilo que eu tenho a respeito da vida de vocês. Então não tenham medo, Jesus Cristo é o Evangelho que não devo me envergonhar, porque é poder de Deus. A gente vive hoje, às vezes as pessoas têm vergonha de carregar uma Bíblia, de usar uma Bíblia, ou de dizer que vai para a igreja. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Em outras palavras, está dizendo: eu não me envergonho de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é poder de Deus. É poder para salvar, é poder para curar, é poder para transformar, é poder, não é maldição, não é morte, é poder para transformar. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho. Eu não posso me envergonhar. De quem, pastor? De Jesus. Eu tenho que me envergonhar das coisas erradas que eu faço. Eu tenho que me envergonhar quando eu não sou uma pessoa de bom caráter. Eu tenho que me envergonhar quando de repente da minha boca não sai verdade, mas sai mentira. Eu tenho que me envergonhar se de repente eu não sou aquele marido que eu deveria ser, aquele pai talvez que eu deveria ser. Aí eu tenho que me envergonhar, mas eu não posso me envergonhar de Jesus. Jesus é poder de Deus. Então Jesus Cristo é o Evangelho que eu não posso me envergonhar. Jesus Cristo é o Evangelho que não contém boas novas, mas que são
boas novas e grande alegria. Porque se pudesse conter boas novas, também poderia conter más novas. Então o Evangelho não é um Evangelho que contém, o Evangelho é boas novas. E boas novas de grande alegria. Como vocês estão aqui com uma grande alegria. Aleluia, amém? Todos com um sorriso bem aberto, por grande alegria. Então, Jesus, voltando ao texto inicial, que eu iniciei falando da tempestade, que ele se levanta por causa de Jesus. Agora em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos, ou Gadarenos, em outra versão. Quando Jesus desembarcou, preste atenção, quando ele desembarca, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem, ele vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Que queres? E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque são muitos. Então veja por que essa tempestade, ela se levanta naquele momento que Jesus diz: vamos para o outro lado. Eu quero que você preste bastante atenção aqui nesse texto aqui. Então a Bíblia, ela não está exaltando aqui o poder dos demônios. O que acontece? Esse homem que ele vivia num cemitério, sepulcros, um cemitério. Existia um cemitério naquela outro lado que Jesus ia chegar. E esse homem, a Bíblia está dizendo que ele vivia naquela situação, ele vivia naqueles sepulcros, naquele cemitério. E ele vivia acorrentado, muitas vezes acorrentavam as mãos deles, os pés dele, e ele arrebentava aquelas correntes como se fosse talvez uma corda simples, qualquer pano que tinha amarrado. É assim que a Bíblia diz. Por quê? Porque na vida dele tinha uma legião de demônios. E uma legião significa ali de 2 a 6 mil espíritos que estavam na vida desse homem. 2.000, tem traduções que falam, versões 2.000, outros 6.000, ou seja, era uma legião de demônios que mantinham aquela pessoa naquela escravidão, naquela situação que ele vivia ali nos sepulcros. Imagina, se você de repente morasse lá por perto daquele cemitério, dia e noite você estaria ouvindo esse homem gritando de manhã, de tarde, de noite, com pedras se cortando, né? Ou seja, ninguém conseguia fazer alguma coisa por ele. Então, quando Jesus ele entra no barco, quando os discípulos estão no barco, se levanta aquela tempestade. Por quê? Porque esses espíritos que estavam na vida desse homem sabiam que se Jesus chegasse lá, aquele homem seria liberto. E por isso se levanta aquela tempestade, não porque os discípulos estavam com medo, os discípulos não tinham essas experiências, mas Jesus sim, Ele é o Evangelho, Ele é o poder de Deus. Então quando o poder de Deus pisasse em terra, aqueles demônios iam deixar aquele homem. Aquela vida ia ser transformada, como a Bíblia diz, que através daquela vida a família dele foi restaurada, ou seja, os entes queridos, aqueles que conheciam aquelas pessoas, foram impactados. O que aconteceu com esse homem? O poder de Deus se manifestou na vida dele. Então aqui a gente pode ver muito claro, a Bíblia não exalta o poder, mas, ou seja, o mal. Então se eu consigo imaginar o sobrenatural, o poder que se manifesta através da nossa vida. Pastor, como assim? Sim, eu não posso esquecer aquilo que eu falei, que o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para curar, poder de Deus para libertar, poder de Deus para transformar, poder de Deus para impactar. Foi o que Jesus fez. Então o mesmo próprio Jesus foi quem disse: se nós crescêssemos, nós faríamos as obras que Ele fez e obras maiores.
obras maiores. Então, quando esse demônio, ou seja, viu Jesus Cristo, ele já foi de cima, foi direto em cima dele, dizendo: não me atormentes, em outras palavras, não me deixa sossegado, me deixa destruir essa vida, me deixa continuar destruindo esse lugar, as famílias, deixa eu continuar fazendo essa obra de morte. E Jesus, ele já tinha repreendido ele, no caso, mas daqui a pouco ele começa, né? Então Jesus já tinha dito: sai desse homem. Várias vezes o demônio não quis sair. Foi Jesus então diz: saia, ou seja, daí uma legião se manifesta. Então quero dizer, quando a Bíblia fala sobre isso, não está exaltando o poder dos demônios aqui, mas bem pelo contrário, aquilo que Deus estaria fazendo naquela vida. Amém? Então ele fala, né, depois, no versículo 40, no versículo final aqui de Marcos 5:9, né, meu nome é legião, respondeu-lhe, porque somos muitos. Aí Marcos 4:37, então se levanta um vendaval, as ondas dançavam sobre o barco de uma forma que ia se enchendo. Então, enquanto nós estamos avançando para outra margem, sempre vai se levantar um grande temporal. Aí meditando, Jesus, mas me dá uma palavra aqui assim em relação a isso, porque para confirmar que era por causa de Jesus que esse vento se levantou, os demônios se levantaram. Aí ele me levou a João 7, versículo 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Você sabe que as pessoas, às vezes pastor, o senhor não conhece um vizinho, uma família, uma pessoa que eles me odeiam. Me odeia por quê? Não por causa da sua pessoa, mas por causa daquele que está na sua vida. Jesus diz: o mundo, ou seja, eles me odeiam não por causa, em outras palavras, mas porque eu manifesto verdadeiramente quem eu sou. Então, por causa disso, eles tiveram esse levante. Então, nós estamos aqui como igreja, avançando para outra margem, para o outro lado, e nesse avançar sempre vão se levantar tormentas contra a nossa vida. Então, eles levantou-se. Esse levantar-se, como a Bíblia está dizendo, é que de repente, quando eles menos esperavam, algo diferente aconteceu contra eles. Quando eles menos esperavam, se levantou. De repente você pode pensar: pastor, estava tudo bem lá na minha casa, estava tudo certo no meu casamento, estava tudo certo com os meus filhos, mas de repente algo aconteceu ali. De repente alguma coisa aconteceu que parece que teve um terremoto ali, parece que acabou tudo, pastor. De repente, assim como o discípulo aqui. Então eles estavam de uma posição ali, de repente, tão simples, mas daqui a pouco vem aquela tormenta contra a vida deles. Por quê? Por causa de Jesus, em outras palavras, né, que eles estavam ali. Então essa tormenta não era simplesmente por causa deles, mas por quem estava com eles. Quantas lutas ou dificuldades que a gente enfrenta, não é por causa do Roberto, mas é porque aquele que está na vida do Roberto, de Jesus Cristo. Eles querem calar Jesus na minha vida, querem calar, ou seja, querem impedir que esse poder que está em nós seja manifesto. Por isso se levantam contra as nossas vidas, mas graças a Deus que Jesus, ele faz parte das nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Para terminarmos, então a gente deve dispensar os sintomas, não valorizar os problemas. Do nada pode se levantar algo contra a minha casa, como eu falei, contra os meus familiares, empresa, saúde, finanças, ministério, igreja, uma calúnia, uma mentira, uma doença, uma dor. Agora ouçam, meus amados, problemas vão surgir na nossa caminhada, mas eles não devem nos parar. Não pode nos parar. Eles não devem ser adorados. Você sabia que tem pessoas, às vezes, quando pastor, a Bíblia diz que a gente não deve adorar outros deuses. Graças a Deus, eu não adoro outro Deus. Será? Talvez você não adore um outro, entre aspas, Deus que você considera, mas tem muito problema que se levanta na vida da pessoa, ela começa a adorar o problema. E adorar não quer dizer que ela está gostando, ela está se prostrando diante daquele problema, como se aquele problema não fosse mais desaparecer na vida dela. Então eu não devo me prostrar diante do problema, eu não devo adorar aquele problema, eu não devo exaltar aquele problema, mas eu tenho que ignorar aquela situação como se fosse, ou seja, aquilo não vai me derrubar. A gente pode ver aqui muito claro que são oportunidades para a gente avançar mais rápido. São oportunidades que Deus permita para que a gente possa avançar mais rápido. Você lembra do texto que a gente leu no início? Se levantou uma tempestade, vento,
para pará-los. Quando Jesus repreende, a Bíblia está dizendo que logo chegaram no outro lado. Quer dizer que o mesmo vento que se levantou contra eles, Jesus agora usa para fazer com que eles cheguem mais rápido. O mesmo vento que veio para parar eles, agora esse vento leva eles mais rápido para o destino deles. A mesma situação que se levanta para querer nos derrubar, Deus pode reverter aquela situação para que a gente chegue no outro lado mais rápido. Mais rápido. Às vezes a pessoa, pastor, me livra dessa situação, Deus me livre. Deus diz, esse problema vai te levar mais rápido. Esse problema você avança mais rápido. Com esse problema você resolve essa questão mais rápida. Mas para que ele possa, o mesmo problema, ser usado a favor de mim, primeiro ele tem que ser resistido. Primeiro ele tem que, ou seja, ser colocado no seu devido lugar. Jesus está dizendo, por que vocês estão valorizando tanto esse vento? Por que vocês estão valorizando tanto essa situação? Ei, essa situação vai levar vocês mais rápido. Essa situação vai fazer com que vocês desfrutem mais de mim, mais da minha presença. As lutas, as dificuldades que eu e você podemos enfrentar, elas não são para nos derrubar, mas para nos fazer crescer. Crescer. Crescer em Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento. Amém? Você pode aplaudir a Deus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Jesus, Ele é tudo o que eu preciso. Feche os teus olhos, se você puder fazer nesse momento. Foi Ele quem trouxe você aqui nessa manhã. Foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem nos trouxe. É graças a Ele que nós estamos de pé, é graças a Ele que nós temos vida. Tudo é graças a Deus.